Estamos no dia 31 de janeiro e na segunda passada veio aqui uma jovem belíssima, no intuito de fazer o início de trabalhos para uma amarração com seu boy. Eu vou chamá-la de Juju. Juju é uma mulher muito bonita e dona de um porte principesco. Antes de fazer a sua amarração, que ela queria fazer no mais forte que pudesse, e o mais forte que nós temos e que todo bruxo tem, é nada mais, nada menos do que o São Cipriano capa preta. E é importante a gente dizer que o livro São Cipriano, o livro do bruxo, é utilizado por magistas, por feiticeiros e por bruxos. Porém, ele é apropriado apenas para bruxos. E o que são bruxos? São pessoas que, mesmo estando em igrejas evangélicas, mesmo pronunciando uma fé cristã, essas pessoas são atacadas, entre aspas, são visitadas durante a noite ou de dia, através da paralisia do sono, aquelas paralisias terríveis, por pesadelo, sentir aquele peso enorme por sobre o seu peito, por perseguições de ordem espirituais, pelo fato de avistar vultos, ou de outras assombrações, como algo correndo por cima do teto, do telhado, ou por ter já algum episódio de síndrome de pânico. Então, deixo bem claro que aquelas pessoas que dizem, não, eu comecei nisso, porque vovó me levou, era de Umbanda, era de Quimbanda, e me levou para esses lugares, ou titia e tal. Não, isso não é bruxo. O bruxo ele é caçado, ele é visitado pelo homem de preto, mesmo ele vivendo em um ambiente evangélico, e foi o que aconteceu comigo, né? Aqueles que quiserem saber mais, entrem em contato comigo, 819-9393-3813, tarô, baralho cigano, né? Culto dos orixás e tal. Então, o que acontece? Essas pessoas que têm esses episódios, o livro São Cipriano capa preta vai ter alguma utilidade para ela. E os outros vão usar porque ouviu falar que dá certo. E os magistas, aqueles que fazem a magia cerimonial, vão olhar para este livro, né, com um certo desprezo. Então, o que acontece? Os bruxos, somente eles, aqueles que, como eu falei, nasceram para isso, tiveram os episódios que eu falei com vocês até agora, eles, sinceramente, vão chamar, vão fazer a conjuração da cabra preta e de outros, e terão um retorno em relação a isso. Então a menina queria isto, de alguma forma, ela viu algum vídeo meu ou alguma coisa, e aí já tinha colocado tarô comigo no passado e tinha acontecido tudo, então ela voltou. E aí eu falei para ela que o importante era jogar o oráculo para ver se o cara estava na frente, né, no destino dela, que eu vou chamar de Juju. E a belíssima Juju fez o jogo e a gente viu o boy, o camarada, no destino dela, mas que ele havia sido tirado de casa através de magia. Então foram utilizadas forças sobrenaturais, a saber, Pombagira e Exu, e a menina estava perturbada, não estava dormindo direito, não estava conseguindo trabalhar corretamente, embora seja muito disciplinada, não estava se alimentando bem, e aí nós fizemos
eu falei para ela, ó, vai ter que ser um tratamento. Nós vamos primeiro cuidar de você, porque é o que eu faço no grupo, é o que eu faço com as pessoas que chegam. E eu pedi o valor X e ela imediatamente depositou. Né? Isso nela é uma diferença muito grande, porque tem um grupo que quer fazer um acordo com Pombagira, quer fazer um pacto com Baal, com Lúcifer, com coisa e tal. E quando a gente diz o valor, eu vou ver se eu tomo emprestado, eu vou ver se eu consigo aqui, se eu consigo acolá. A gente sabendo, porque a gente sabe quando aquela pessoa realmente está com dificuldade financeira. A gente senta, a gente sabe, né? Mas a gente também sabe, porque não tem nenhuma criança aqui. Quando aquela pessoa está dando um jeito de deixar a coisa mais barata. E é muito interessante porque essas pessoas que querem essas amarrações baratas, elas querem o homem que dá 3, que dá 4, o homem que faz feliz, né? Mas aí querem oferecer pelo resgate desse homem aquela coisa pequenininha, aquele pouquinho. E aquela briga depois de muita discussão, depois de muita coisa, muito grito, aí essas pessoas liberam. Essas pessoas terão muita dificuldade para conseguir o que querem, porque a primeira coisa que uma entidade faz, sabe, é ela perceber. Se eu percebo, imagina uma entidade, um ser espiritual, que pode ir lá, no exato momento em que ela está falando aquilo ali, que está querendo buscar intercessão do sacerdote para essa entidade. Então isso muito complica. Então essa menina de imediato já mandou os valores e eu falei, vamos começar com o padê. O padê, ele é muito interessante, ele não é somente a saída do Exu dentro do candomblé, ele não é somente isso, porque o primeiro que come dentro do candomblé, segundo os mitos que a gente vai ver lá no livro de Reginaldo Prandi, não é? Que é Orixás, os mitos dos orixás, e mesmo a obra de Pierre Fatum Beverguer, a gente vai ver que o primeiro orixá que come, e vamos ver os mitos dizendo por quê, dentro de uma casa de santo, é justamente Exu. E sim, no padê de Exu pode conter magia para tudo. No caso da menina, fizemos um trabalho e nós não matamos bicho, né? Não matamos galinha, não matamos. Nós trabalhamos com o básico, com a matéria-prima, com a carne já pronta, com a farinha de mandioca, com o padê. E aí foi entregue para o Exu e essa menina amanheceu melhor e veio melhorando cada dia mais. E aí passamos os banhos, fizemos mais algum trabalho. E essa menina melhorou muito. Ergueu a cabeça principesca. E aí nós começamos a conversar e ela chegou à conclusão que nenhum homem merece que ele seja amarrado através de um pacto com o diabo, porque não se enganem vocês. Como eu disse, o bruxo recebe visitas na madrugada e essas visitas, vai dizer Gilberto de Lascaris, não é? Que é o grande orador português, de que essas visitas desse homem de preto é o diabo. Então, esse livro de São Cipriano é alguma coisa diabólica, é diabólica. E muito interessante, na abertura do livro de São Cipriano, você vai ler que os colonos, né, os companheiros, os aldeões, eles tinham esse livro, eles eram analfabetos, mas eles acreditavam que este livro, o de São Cipriano, poderia libertá-los, poderia afastar coisa ruim de sua residência. Então eles não sabiam ler, mas eles tinham o São Cipriano capa preta. E o acontece, depois que essa menina voltou a brilhar novamente, né, porque ela é brilhante, ela chegou a nos falar que o correto seria nenhum homem merece um pacto, né, porque
o capa preta, a oração da capa preta é um pacto diabólico, mas é um pacto mesmo, né? E é um pacto que visa também a área financeira, a área sexual, etc. Mas é um pacto diabólico, né? E já a questão da Lilith é bem diferente. Então ela chegou à conclusão que nenhum homem merecia que ela fizesse um pacto com o diabo para tê-lo, e ela resolveu conversar e trabalhar com Lilith. Tá? Então, o que é Lilith? Perguntou ela. O que nós podemos falar sobre Lilith? Bem, podemos dizer a priori, como prefácio, né, que aqui é realizado os cultos a Lilith por uma das maiores sacerdotisas de Pernambuco e quiçá do país. Por quê? Porque existem vários livros, várias apostilas que você compra na internet, e ali aquele lado de ver a Lilith, de que nós já utilizamos aqui, porque temos essas apostilas, porque também já praticamos os mesmos erros, elas provocam, sabe, uma obsessão do lugar. Elas provocam movimentos de telecinese, que são como os objetos se movem, telegia, que é aquela questão de passos, elas atraem, essas apostilas, elas atraem muita coisa ruim, porque vão trabalhar com sexo, com sangue morto, e não é assim que se deve trabalhar com Kisikyu de Carrá com a Lilith. Então, para isso, existe um grimório que deve estar custando agora o valor de R$ 700, e esse grimório é exatamente o que nós viemos praticando desde junho de 2022, com resultados que são maravilhosos, com retornos na área financeira, na área amorosa, na área sexual, para aquelas pessoas que fazem. Um retorno é excelente e não existe a venda de alma, não existe o pacto com o capeta, porque a Lilith, ela nem um daimon de Goethe, ela é algo do mesmo nível de Lúcifer, sendo que a esfera que ela prioriza é a esfera das mulheres doloridas por amor, daquelas mulheres que morreram por amor. Ela está na esfera de Namahá, e ali no lugar delas, ali tem muitas mulheres sofredoras, mulheres que se tornaram depois, com o tempo, pombagiras, né? Então, o que você vai saber da Lilith, e ontem eu estava justamente procurando para Juju algum material interessante para apresentar a ela, para dizer quem e o que é Lilith, e por que e como ela trabalha, não achamos algo a nível. Primeiro que a gente sabe da história de Lilith, está lá no livro Zorra, o livro dos esplendores. No livro Zorra, conta que Lilith foi a primeira mulher de Adão. E Adão queria ficar por cima e ela não queria, e ela ficava por cima de Adão. E como Adão não quis e não quer até o dia de hoje, simplesmente Lilith resolveu sair do Jardim do Éden. Então, Lilith não foi criada da costela de Adão, observe isso aí, mas foi criada da mesma forma, do mesmo jeito que a divindade fez com as próprias mãos. O Adão fez com as próprias mãos a Lilith. E uma vez a Lilith não aceitando que quem mandasse seria o Adão, ela saiu. Veja vocês, ela saiu do Jardim do Éden. Isso é muito interessante, porque Eva iria ser a segunda esposa de Adão e foi tirado da costela dele, quer dizer, é um derivado dele. Não é algo que tem independência, é derivada. E aí se tornou cevil, ficou por debaixo de Adão, e mesmo assim
ela simplesmente deu a liberdade ao homem de pensamento. Ela foi a libertadora do homem, que foi criado para ser um animal igual àqueles seres lá do jardim. E é dito que ela comeu do fruto, e quando ela comeu do fruto, ela deu também ao seu parceiro. E isso pegou de surpresa os Elohims. Eles não esperavam, porque a mulher era muito delicada, sabe? Não era tão inteligente para se atrever até aquilo lá. Então você vai observar que é justamente Eva que vai dar liberdade ao indivíduo, porque quando eles comeram do fruto, viram que estavam nus, ou seja, notaram que não eram iguais aos animais. Isso é interessante, essa coisa aí ninguém percebe, mas o Zohar, que é justamente esses escritos judaicos, eles vão dizer que ali ela sai do jardim e os anjos vão lá buscá-la de volta. E ela trava uma luta com esses anjos porque ela sabe o nome de Deus. Veja que coisa interessante. Ela sabe o nome de Deus e, por saber o nome verdadeiro da divindade, ela o pronuncia e os anjos não podem tocar nela. Por ela sair, e não como Eva, que foi expulsa e comeu do fruto e disse assim, dessa mesma forma, comerás, porque se comeres do fruto certamente morrerás. E é dito que Eva, né, que Adão, que Eva, comeram dos frutos e viveram tantos anos e morreram, mas Lilith não comeu do fruto. Ela não comeu do fruto do conhecimento porque ela já nasceu sabendo. Se vocês estudarem a Episofia, se vocês adentrarem o Evangelho Apócrifo de João, que são escritos que foram encontrados aí no Mar Morto, esses escritos encontrados no Mar Morto foram exatamente 57 livros e 43 dos quais eram inéditos, são inéditos. Então, o que eu estou dizendo é que houve a Bíblia, que foi feita pelos padres, né, pelo imperador, que deram os 4 evangelhos sinópticos, e depois as epístolas, né, e os livros relacionados com São Paulo, e por final colocaram lá o Apocalipse atribuído a João, que não é de João, mas que nós falaremos disso em outra situação. Então, o que acontece? Ela agora, com esse poder, a Lilith com esse poder, ela agora vai se tornando maligna para os escritores judeus do Zohar, porque a Lilith podia ter relação com homens na hora que ela quisesse. Então vocês percebem isso. Por ela não ter sido expulsa, ela não pode morrer. Gente, se ela não pode morrer, se você está lendo lá o livro dos esplendores do Zohar, se você entrar entendendo, você precisa saber isso. Lilith não é um espírito. Lilith não é um demônio de Goécia. Lilith não é uma entidade. Lilith é um ser vivo como eu e você. Se você estudar a Doutrina Secreta de Helena Petrovna Blavatsky, ela vai citar pelo menos 3 pessoas que estão vivas desde o início dessa ronda nessa Terra. Nós estamos vivendo, no caso, nós estamos aqui a quinta raça, que é a ariana, mas antes de nós, antes do cataclisma que houve, viveu a raça Atlante, uma civilização atlântica. E antes houve outra, e a primeira a morar aqui foi justamente a Hiperbórea. A Hiperbórea, onde haviam gigantes sem formas, e animais também sem formas. E com o passar do tempo, esses animais sem formas, com que o mundo era gasoso e foi se tornando, foi se petrificando, hoje você encontra
esses seres do passado milenar, como os dinossauros, os reptinossauros e outros, mas são seres hiperbóreos que resistiram, os seus ossos, os seus fósseis, resistiram à contaminação do tempo e se tornaram naturalmente petrificados. Então você vai encontrar exatamente pele, ossos e tudo do dinossauro, porque como eu falei, com a petrificação do planeta que era gasoso no seu alvorecer, também foi se tornando petrificado. Então, não, os dinossauros não viveram, não poderiam estar ali na Bíblia, porque eles não é dessa era da Bíblia, eles são anteriores a essa era bíblica. E nós poderemos conversar sobre isso pessoalmente, e repassar a doutrina secreta de Helena Petrovna Blavatsky, Cosmogênese, que é o primeiro livro, que é o início de tudo, o terceiro é Antropogênese, e vale, eu acho que vale cada minuto, os 6 volumes da doutrina secreta de Helena Petrovna Blavatsky, vale cada minuto daquilo que você está estudando. Então, o que acontece? Lilith, ela é um ser que anda, que é vivo. E ela tem, sabe, a onipotência, a onipresença. Ela é uma divindade. Por saber o nome de Deus e por não ter sido amaldiçoada com a morte, na hora que você conjura, ela pode estar no outro lado da Europa, ela sabe, ela percebe. Você não entende isso porque, no princípio, a gente tinha esses poderes telepáticos. Hoje é preciso usar a máquina, o celular, etc. e tal, porque a gente foi se tornando, devido à doutrina que nos fizeram acreditar em tanta bobagem, e eu posso citar as bobagens. Durante muito tempo se acreditou que o negro era inferior. Agora também Donald Trump está dizendo exatamente isso, que essa coisa que houve nessa semana que eu estou falando, esse choque entre o avião e o helicóptero que matou mais 60 pessoas, de uma maneira absurda, sabe? É porque tinha lá nas torres de vigia, né, naquelas torres, pessoas inferiores, como transgêneros, trans, negros. E Donald Trump, ele está querendo se tornar, né, o novo Führer, né, da humanidade. E não vai dar certo para ele, porque primeiro ele já começou levando, né, esses percalços, ele já levou esses rolos, né, esses murros na boca do estômago, que foi justamente com essa nova IA da China, não é? Que se ofereceu mais barato e custe bem mais barato, e de uma forma bem mais barata se tornou igual ao ChatGPT. E depois a gente vê que houve esse problema do choque de aviões. Na verdade, Donald Trump é a calamidade. Então, o que acontece? Ele vive até os dias de hoje. Então, vocês aí que estão derramando sangue para Lilith, vocês estão pegando sangue morto, fazendo aquela maior paquete, aquela maior bagaceira. Sinceramente, vocês não entendem claramente isso, que Lilith, e como Lúcifer, que o povo recebendo Lúcifer, dando gargalhada, dando as mãos, e dando risada, e na encruzilhada, e comendo pimenta, que é aquela porcaria, né? Em relação, independente da religião da pessoa, se Umbanda, Candomblé, Quimbanda, outra porcaria. Eu não estou dizendo que Candomblé e Umbanda são porcarias, mas eu estou dizendo que essas coisas inventadas, que levam luz para comer pimenta, a falar bobagem, é uma porcaria assim. Porque se, pelo menos pela Bíblia, que não é exatamente o que a Bíblia fala, mas como os crentes acreditam que ele era um querubim de Deus, o querubim é a segunda
maior ordenação, ou seja, a primeira categoria de anjos são os serafins, né? E eles veem esse Deus face a face, que na verdade não é Javé, mas esse Deus que eles veem face a face é Sabaote, né? E foi Sabaote que os criou para a sua glória. Mas isso a gente vai contar depois. Então são os anjos serafins, são os primeiros, são os gloriosos, são as faces e as línguas de fogo. E depois vem os querubins, sabe? Então é a segunda classe de anjos. Querubins, eles não veem a Deus face a face. É como se os serafins estivessem lá na frente e eles estivessem um pouco mais para trás, aí, né, por trás ali, na arquibancada, vissem, mas vissem de longe. Essa classe de anjos é a classe de anjos de querubins. Dizem que Miguel enfrentou justamente esse querubim, não é, que querem forçar a barra para dizer que é Lúcifer, e a gente vai ver claramente que o arcanjo é a classe de anjo mais decaída. Os arcanjos, porque eles conversam sempre com os homens, estão em contato direto com os homens. E que Miguel é o chefe deles. Então não tem como Miguel ser o mestre de honra, né, dos arcanjos, da, da, da hierarquia mais decaída, e se voltar, está no posto mais decaído, e se voltar contra quem está no alto da hierarquia. Então Juju, que é policial e tudo mais, ela vai entender isso. Não tem como você simplesmente topar como general. Isso não existe. Um soldado raso que entrou ontem e tirar do poder um general. Só quem pode aí é o presidente. Só quem pode aí é o Supremo. Então isso aí precisa também ser entendido. Então ele que vive até os dias de hoje. E como eu estava falando, o Lúcifer, por ser, digamos, esse arcanjo, querubim, ele gosta de coisas que são coisas refinadas. Ele gosta de música de câmara, ele gosta de ópera, ele gosta sabe, de coisas finas, de Shakespeare, Dostoiévski, Tolstói, sabe, grandes escritores. Ele já leu tudo, ele conheceu todos. Então ele não é isso que fica na encruzilhada fazendo essa patetice. Ele não é isso. E a Lilith também. Então Lilith, quando ela é relacionada, quando é feito um ritual para ela, como será feito o ritual aqui para Juju, né? Porque Juju disse, não, a gente vai fazer então a amarração em Lilith. A gente vai fazer a amarração em Lilith para ela nessa segunda, com a Lakshmi Premadeva, grande sacerdotisa de Lilith. Então a gente vai conjurar algo que está vivo, uma força esplendorosa que está viva, né? E o que é que essa força oferece? Bem, existe um grimório de Lilith, né? Que a gente não vai mostrar aqui, a gente vai mostrar para as pessoas que são iniciadas, para ela que vai estar começando aqui, né? Eu vou apresentar alguns livros para ela a respeito da Lilith. E assim, a Lilith, ela recebe chocolate, bebidas finas, bebidas doces, amarula, né? Vinhos finos, martini. Tem 2 perfumes que são os fundamentais da oferenda geral. E a oferenda geral, é preciso que as pessoas saibam, é uma coisa muito simples, extremamente poderosa. E dentro da oferenda geral, nós podemos fazer, sim, pactos e mais pactos para essas pessoas. Inclusive, na segunda-feira, nós estaremos trabalhando, nós estaremos fazendo duas, são exatamente, que já tinha um programado para segunda, que são 2 amarrações dentro da lei, né? Vai entrar primeiro da rosa, vai entrar o da rosa e vai entrar também dentro dessa amarração, cada qual no seu quadrado, as amarrações, e uma delas será para Juju, e terá a mesma potência, porque
será feito será dentro do ritual de, de oferenda geral da Lite. Nós iremos fazer o segundo vídeo, e no segundo vídeo a gente vai dizer quem de fato é Lite, quem de fato é Tissigilo de Carrara. Então aí para Rosa, que já tinha seu trabalho feito, a sua amarração marcada para segunda-feira, teremos aí a presença também da nossa belíssima Juju. E eu espero que Juju queira desenvolver ali, aprender mais sobre isso, tornar-se, quem sabe, sacerdotisa de Lilith, participar, fazer parte do nosso grupo, né, nos dá essa força. Então, deixar de ser cliente e tornar-se uma das pessoas que vai estar sempre agindo, né? Vai estar participando da causa luciferiana. Então é isso, né? Ardatlit.